Olá, eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo de Páscoa, e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho nessa semana que passou. Eu começo desejando que todos vocês tenham tido uma Páscoa especial, com todo sentido religioso, para quem acredita, e com todo sentido gastronômico, que a data pede. No paladar, na Levan Filosofia, eu trouxe indicações de vinho para a Páscoa, dadas por 5 sommeliers. Eu perguntei para cada um deles quais os vinhos que eles iriam abrir na sua Páscoa. E foi interessante porque, e até por sorte, cada um indicou um vinho diferente, formando um paladar bem complexo do que a gente pode beber na Páscoa. Teve, claro, predomínio de brancos portugueses. O Luiz Otávio Álvares Cruz, que foi eleito o melhor sommelier do Brasil em 2023 e hoje em dia trabalha no Hotel Miliano, ele sugeriu um vinho que eu adoro, que é o O Enólogo Encruzado 2020, para acompanhar o seu bacalhau ao forno. A sommelier Juliana Carani, do Restaurantino, por sua vez, sugeriu o Sacabeira Irieltero, que é um albarinho espanhol, também para combinar com bacalhau. Mas a Ju comentou ainda uma harmonização que eu nunca testei na Páscoa, de bacalhau com um champanhe Blanc de Blanc, que são aqueles elaborados com a uva Chardonnay e que tendem a ter um pouco mais de textura em boca. O Daniel Stanley, do restaurante Nelita e do bar de vinhos Lita, separou 2 brancos portugueses para combinar com bacalhau, que será preparado pela sua mulher, a chefe Tássia Magalhães. São eles o Caracol dos Profetas 2024, da pouco conhecida uva Caracol, e o Nossa Calcário, da Filipa Pato, lá da Bairrada, que é um vinho que eu amo. O sommelier Ricardo Santinho sugeriu um Porto Vintage, no caso um 2001, da Quinta do Vale Meão, para combinar com queijo azul, a harmonização que seu pai adora. O vinho do Porto, vale lembrar, é uma das melhores harmonizações possíveis com chocolate. E a sommelier Maria Emília Tala, que se divide entre a vinícola gaúcha Vinhas do Tempo e a importadora Delacroix, foi a única que não pensou em bacalhau, mas na paleta de cordeiro que ela combinou com um Bordeaux, o Chateau Magense 2014. Ou seja, a reportagem tinha brancos com menos corpo, como albarinho, mais encorpado, como encruzado, a questão do vinho do Porto, que é sempre perfeita para o chocolate, e tinto para quem vai de carne na Páscoa. Acho que foi um bom painel das opções de vinho num feriado que é também gastronômico. Na CBN, na Sexta-feira Santa, eu coloquei que o bacalhau, que eu acho que é a receita mais pedida na Páscoa, pode combinar também com tinto. Não é a minha receita preferida, prefiro muito bacalhau com vinho branco, e entre os brancos eu tenho a minha uva preferida para a data, que é encruzado. Mas podemos brincar que bacalhau não é peixe, é bacalhau. É um pescado muito particular e que dá, sim, para harmonizar com vinhos tintos. Mas se o caminho for esse, a minha sugestão sempre é tintos com menos tanino, para evitar que o salgado do pescado brigue com os taninos do vinho. E entre as opções, a uva mais conhecida para isso é a Pinot Noir, mas tem outras como a Gamay. E até quando a gente vai pensando em uvas com um pouco mais de estrutura, opte pela Merlot e não pela Cabernet Sauvignon, que é uma uva, digamos, mais delicada nessa comparação e que pode, sim, combinar com o pescado. Eu fui, enfim, conhecer o Lita, o bar de vinhos do Daniel e da Tássia Magalhães, que já fazem um super trabalho no Nelita, que é um restaurante. Na verdade, eu conheci o Lita, que fica em Pinheiros, um dia antes da sua inauguração, mas não consegui passar lá depois de aberto. E a casa abriu em setembro. Eu definiria este bar de vinho como um wine bar atípico e especial. Atípico porque quando eu penso num bar de vinhos, eu penso mais em um local para ir, para provar vinho, comer um ou outro petisco. Mas o Lita te convida a jantar com receitas, mesmo que em pequenas porções para dividir, mas que tem mais aquele perfil de comida de jantar. Eu gostei muito de um aspargos com botarga e de um linguine com um bisque crudo de lagostim, entre as diversas opções que eu degustei. A carta de vinho surpreende, claro, com mais de 400 rótulos e opções em taças. E a decoração da casa é linda, especial. Super recomendo. No último final de semana, uma garrafa da Domaine de la Romanée Conti, da safra de 1945, foi vendida por inacreditáveis $812.500, o que equivale a 4,2 milhões de reais, em um leilão dos Estados Unidos. O que leva à pergunta: até quanto se paga por uma garrafa de vinho? Eu fiz essa pergunta na CBN.
As razões para esse valor estratosférico são várias, entre elas a procedência. A garrafa veio da adega do dono da Domaine Joseph Drouhin, em Bonne, na Borgonha, ou seja, procedência garantida e risco zero de falsificação, ou risco quase zero de falsificação. 2. A garrafa é da última safra, antes que essas vinhas ancestrais pré-filoxeras da Domaine fossem arrancadas e replantadas. São vinhas que sobreviveram a 2 guerras mundiais e que carrega quase um século de história da Borgonha. Outro fator, a safra de 1945 é histórica e marca o final da Segunda Grande Guerra. Outro fator ainda é um Romanée Conti, um dos vinhos mais famosos do mundo pela sua qualidade e longevidade. É elaborado em uma área de 1,81 hectare, cultivado apenas com a Pinot Noir. São as razões para tentar explicar esse preço. E eu acho que o comprador, que ficou anônimo, vai tratar a garrafa como uma obra de arte. Nessa semana, a Business France e a Vinexposition, que promove grandes feiras de vinho, como a Wine Paris, fez um evento para falar da próxima Vinexpo Miami, uma feira que eu fui no ano passado, até comentei aqui, e que acontece uma próxima edição, agora no final de abril, lá em Miami. E nesse lançamento, a gente teve acesso a vários dados sobre os vinhos franceses no Brasil, numa apresentação do Felipe Galtarrossa, da Ideal. E os dados da França impressionam muito porque é o país que traz os vinhos de maior valor agregado no nosso mercado. O Felipe mostrou que as importações de vinho francês para o Brasil se destacaram em 2025. Primeiro, teve um recorde histórico em faturamento, o que consolida a França como a referência máxima do vinho de maior valor agregado aqui no mercado nacional. No ano passado, e apenas no ano passado, as importações cresceram 10% em volume e 14% em valor. É o maior ticket médio entre os países que exportam aqui para o Brasil. Só para a gente ter uma ideia, o valor médio FOB da caixa de 9 litros tem a marca de 77,26 centavos de dólares. É um valor muito alto. Além disso, 74% do faturamento da França com a exportação são de vinhos premiums ou acima de premiums. Ou seja, o resumo é: a França, que não é o líder no mercado brasileiro em volume nem em valor, essa liderança é do Chile, é um país muito bem posicionado aqui em vinhos caros. Na semana passada, eu trouxe alguns tópicos do que foi a minha visita para o Chile, na qual eu passei uma semana no país e visitei 15 vinícolas. E um assunto que foi recorrente na maioria das vinícolas, se não em todas, se refere à queda de vendas, como o Chile está perdendo espaço na exportação de vinho. Em algumas vinícolas, eles contaram que a redução de venda para o exterior, não necessariamente para o Brasil, caiu 50%. E essa redução ela é motivada principalmente pela retração do mercado chinês, que sempre foi um país importante para o mercado chileno, mas também pela essa questão, que já comentei aqui diversas vezes, de diminuição de consumo de vinho como um todo. Mas o ponto é que parece que todas as vinícolas agora olham o Brasil como seu destino principal. E mais do que isso, como um mercado que vai resolver o problema de venda dos vinhos chilenos. E isso é um desafio. Primeiro, porque nós, aqui, não somos um grande consumidor de vinho. O consumo per capita do Brasil é estimado em 3 litros, aliás, em menos de 3 litros por habitante por ano. É pouco. E por mais que o consumo esteja crescendo aqui, na contramão do que acontece no mundo, e aqui cito apenas um dado para a gente lembrar. O ano passado, a importação cresceu 9% de vinhos para o mercado brasileiro, pelos dados da Ideal. Mas o fato é que não vamos crescer sempre assim, e aliás tem várias notícias já de empresas estocadas. Ou seja, fica o registro das empresas chilenas mirando muito aqui no mercado brasileiro e a questão de quanto o Brasil vai conseguir absorver os vinhos deste país. Nessa semana ainda deu tempo de conhecer a nova parceria da Quinta dos Mursas, que é o projeto do Douro do Esporão, que é uma vinícola enorme no Alentejo, e que fez essa parceria com o restaurante Adega Santiago, de menu harmonizado, que são os 3 tintos da Quinta dos Mursas, com um menu de 3 tempos da Adega Santiago. E por fim, quero falar do Dias Lopes, que fez história no jornalismo gastronômico e que é um amigo querido. Gaúcho lá de Dom Pedrito, quase na fronteira,
O Dias Lopes está em São Paulo desde o ano em que eu nasci, o que faz um certo tempinho. E recentemente ganhou o título de cidadão paulistano. Também foi aniversário dele, recentemente. E fomos, o Dias Lopes, alguns amigos jornalistas da, digamos, velha guarda, e eu, comemorar essas duas datas importantes. O local escolhido foi o Empório Fernandes, lá na Rua Augusta, naquele espécie de beco com um monte de restaurantes e, claro, com ótimos vinhos. E eu ainda fiquei sabendo o nome completo do Dias: José Antônio de Vargas Dias Lopes. Dias, super parabéns pelas suas conquistas, mais que merecidas. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse resumo. Aguardo críticas, questões, indagações. Espero muito que vocês tenham tido uma ótima Páscoa.